Aqui, ó. Então, relatório mundial de obesidade da World Obesity Atlas de 22 projetou que até 2030 o mundo passará por uma epidemia de obesidade. E o Brasil terá 7,7 milhões de crianças obesas. Ele também estima que cerca de 23% das crianças entre 5 e 9 anos e 18% dos adolescentes de 10 a 19 serão afetadas por essa doença. Então, falando de alimentação infantil, a gente tem uma indústria alimentícia muito forte e muito rica. Eu acho que todos que lidam com a medicina integrativa é a maior dificuldade. Que a integrativa, infelizmente, não tem tanto, né, aporte. Né? Então, acho que por isso que é a dificuldade da informação. Na sua opinião, como você lida com as crianças? Você atende crianças também, não atende? Então, como é tentar mudar a cabeça do pai para poder mudar a alimentação dessa criança? Porque não é a criança em si, né? É o pai. A criança já criou um paladar, mas quem criou foi o pai, infelizmente. Você falou tudo. Criança não vai no mercado, criança não compra coisa, são os pais. Ele come o que é ofertado pra ele, né? Exato. E muitos pais ficam falando, mas essa menina só gosta de doce. Minha vontade é falar, porque você deu. Mas você que dá? É você que dá. Qual é a renda dela para comprar o doce? Né? Então, a primeira parte é educar os pais. É difícil, gente. Esse é um assunto que depende muito da abertura que os pais têm, porque muitas vezes eles são resistentes. E gera uma mudança, exige, na verdade, uma mudança nos hábitos familiares que muitos não querem sair do comodismo. É mais prático, né? É mais prático comprar o bolinho e mandar o bolinho na lancheira. Exato. Que cortar a fruta. Exatamente. Então, muitas vezes eles vão pro prático. Eu acho que isso ocorre a nível, assim, inconsciente, sabe? Eles nem percebem, mas aí eles vão negando. Até o ponto que a criança tá muito mal e aí eles se abrem. Eu vejo que acaba sendo, em geral, né? Acaba sendo esse ponto que a paciente não tá bem, a criança não tá bem. E aí ele se dispõe a fazer toda essa mudança, porque muda a família inteira, muda... Tem que passar do sintoma pra doença. Infelizmente, eu tenho visto isso. E tem muito do psicológico também, não tem? Porque, por exemplo, outro dia eu fui levar minha filha tomar vacina, ela tomou vacina, se portou bem, ganhou o quê? Um pirulito. Podia ser uma maçã, mas foi um pirulito. Podia ser uma maçã. Mas uma banana? Não, ela foi um pirulito. Vou dar de dica lá no laboratório. Falar, a gente começa a dar maçã. Começa a dar maçã. Isso no laboratório. Não, aí a criança chora mais, recebe a maçã. Já tá doendo aqui, recebe a maçã. Aí o que isso vai criando? A recompensa. Aí vira aquele adulto que, tô triste, vou comer um docinho. Tô cansada, eu mereço. Eu mereço, vou comer um docinho. Ai, gente, eu faço isso. No final de semana eu tô com vontade de comer um hambúrguer, eu mereço. Mas na nossa especialidade a gente vê isso muito, né? Na medicina. Nossos colegas que infelizmente fazem plantão noturno, a gente fez residência e tudo mais. É assim, você tá cansado, pede uma pizza. A gente merece. Hoje o plantão tá difícil, vamos comer uma pizza. É assim, né? Todo mundo é assim. É geral. Aí você vai aprendendo, né? Não que você não vai fazer nunca, mas é fazer com menos... frequência, né? Diminuindo essa frequência aí. Você que lida tanto com essa questão de emagrecimento, você acaba abrindo mão e usando algumas medicações associadas quando a paciente precisa? Sim, sem dúvida. Por exemplo, hoje em dia a gente ouve muito, né, da semaglutida. Você tende a usar? Como é que você encara isso? Em alguns casos, sim. Mas eu sempre tenho que trazer pro paciente que ele entenda que o emagrecimento dele, um emagrecimento efetivo, sem o efeito sanfona, não vai depender de uma medicação. Se a gente não tratar o sono, se a gente não melhorar a alimentação, se não fizer exercício físico, a medicação sozinha pode até dar resultado, mas na hora que tirar a medicação, ela vai voltar e vai voltar pior. Eu também sempre escuto falar isso. E por que volta pior? Porque se ela não fizer exercício físico, só ficar com essas medicações, ela emagrece perdendo músculo. Então, ela olha pra balança, o peso dela diminuiu, só que ela perdeu músculo. Então, a taxa metabólica basal dela diminuiu. Quando ela voltar a comer, o corpo dela vai estar mais lento. E ela vai engordar muito mais. Porque ela não vai ganhar massa magra, ela vai ganhar gordura mesmo em si. Exato. Então, às vezes é necessário. Às vezes eu entro. Mas sempre trazendo toda essa consciência. Essa mudança de estilo de vida.
E outra coisa, a questão da suplementação, né? A suplementação seria mais ou menos assim, a cereja do bolo, né? Eu acho. É um a mais. Existem suplementos que são básicos para todo mundo, por exemplo? Eu creio que sim. Vitamina D e magnésio. Vitamina D porque, na verdade... Ninguém toma sol quase, a gente falou isso agora há pouco, né? Exato. E é fundamental. Todas as células do nosso corpo têm receptor para vitamina D. Então, ela é fundamental para várias coisas. Metabolismo, energia, proteção. E você acha que é válido desde criança? Por exemplo, eu dou pra minha filha. Claro. Eu dou vitamina D e dou C. Sim, com certeza. A C e a D eu dou todos os dias, por exemplo. Sim, aí a gente tem que ver a questão de dose, mas sem dúvida. Sim. Desde pequeno, desde a gestação, a mãe é gestante, né? Você como obstetra. A vitamina D, ela não é passada pelo leite. Então a gente tem que repor vitamina D na gestação para ter essa passagem transplacentária para a criança nascer com boa vitamina D. Se você não passa na gestação, a criança não tem vitamina D, não. É fundamental. Então, além da vitamina D, o magnésio, sem dúvida. O magnésio é um mineral que funciona em várias reações do nosso corpo. E todos temos carência de magnésio, porque magnésio vem de solo vulcânico. Então, como aqui no Brasil não tem vulcão, o nosso solo não tem magnésio, portanto não vai para os nossos alimentos. Nossa água não tem magnésio, então tá todo mundo carente de magnésio. Magnésio está vinculado com vasodilatação, então melhora a pressão arterial. Magnésio é fundamental, toda a parte cognitiva. Então. Fantástico para hipertenso, melhora o sono, melhora a tensão. Tem ação a nível muscular, a nível ósseo. Então, nesse caso, seria essa suplementação básica geral, para todo mundo. Que valeria a pena. Que valeria a pena, sim. Outra pergunta com relação à suplementação, ômega 3. Outro também eu colocaria. Porque a questão dos peixes, né? O nosso peixe aqui, por exemplo, o salmão de cativeiro que a gente usa, né? Com um maravilhoso ômega 3, né? E os peixes daqui que a gente usa, o que você recomenda para os seus pacientes? Você pede para eles comerem algum tipo de peixe? Ou você só suplementa o ômega? Porque não é um alimento da dieta diária do brasileiro. Exato. E o ômega 3, ele é um ácido graxo essencial. Essencial significa que o nosso corpo não produz e precisa. Então eu suplemento. Esse também é outro fundamental. Lembrando que o ômega 3 tem que ver se não tem óleo de soja no meio dele, que não tenha metais tóxicos. Então é super importante comprar de marcas que sejam confiáveis.